Gente, então, antes de mais nada, eu queria muito agradecer vocês, a disponibilidade de conversar. Eu acho que a gente assistiu o filme e gostamos muito, né? E a gente achou, olha, é muito interessante a gente conversar sobre como chegou pra gente. A gente tem visto muito filme, né? Que a gente tem participado, apesar de a gente não participar da curadoria, a gente tem visto muito filme. E a gente ficou muito impressionado com o filme e achei interessantíssimo a gente, se a gente puder conversar com os diretores, debater um pouco, chamamos a Maíra também, né? E aí vou deixar a Lu para apresentar todo mundo. Ei, pessoal, obrigada pelo convite. Maíra Campos, bailarina e cineasta. A Estela Lapone é diretora, é cineasta também, artista, performance, atriz maravilhosa, que é diretora do Curta Profanação. E a Maria Fanquin, que é realizadora, diretora de cinema, diretora de teatro, atriz e fotógrafa. Então, temos aqui um time da pesada para conversar também sobre esse filme incrível. Eu queria até repetir assim, o que o Dani falou, que quando a gente assistiu, eu comecei a assistir e eu chamei ele, não, para tudo que você está fazendo, vem ver esse filme, porque merece parar tudo que está sendo feito para poder ser assistido. E É um foi, filme especial. e foi exatamente isso, né? Assim, eu Foi. tava no computador, corre aqui pra você ver, você tem que ver esse filme, é muito bom. É incrível, incrível. Muito obrigada, gente. Legal. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite. Então, quem começa? Bom, Bom, então acho eu vou começar. Eu queria fazer uma pergunta, Estela, sobre como que foi o processo de criação, assim. Se os intérpretes, se vocês já tinham algum trabalho pregresso à ideia do filme, se a ideia do filme surgiu e aí vocês fizeram um estudo, se aquelas performances elas foram criadas junto com o estudo, se cada intérprete criou ou se veio tudo de uma direção sua, como que foi esse processo, assim? bom, primeiro que essa ideia do Profanação foi quando eu tive, foi em 2011, quando eu tive contato com o texto Profanações, do Agamben. E aí eu estava em Salvador, que eu fiz especialização de estudos contemporâneos em dança, né, na UFBA. E aí num boteco mesmo, tomando cerveja, eu e uns outros defs, a gente começou a tirar sarro, né, da deficiência e falar alejo, o bonde do alejo, e falar todas as palavras politicamente incorretas em relação à deficiência. E aí me veio essa ideia, eu falei, nossa, seria ótimo profanar esse corpo, né, e esse corpo ser profanado pela própria pessoa com deficiência. Então eu fiz duas pílulas, uma com a Carolina Teixeira, que inclusive é ela quem fala DEF, foi dela que eu peguei e me apropriei dessa palavra, desse apelido DEF, porque senão fica pessoa com deficiência, então quando é entre a gente eu falo DEF, também falo para outras pessoas. Eu fiz com ela tem a mesma deficiência que a minha, que é uma hemiparesia, acho que do lado direito dela. A gente brinca também que a gente é irmã siamesa. Então, eu fiz uma pílula com ela, muito dela eu ia perguntando coisas e ela ia me falando, né, tipo apelidos que já chamaram, de maneiras que ela já foi chamada, o pilão de acarajé, enfim, porque o braço dela fica bem hiper, contrário do meu, que tem uma espacidade que faz ele ficar assim flexionado, dela é hiper estendido. Né? Então fica parecendo mesmo um pilão, uma coisa mais dura. E com a Natália também, que participa do Profanação, em que eu gravei ela se maquiando e conversando a respeito, né, sobre situações cotidianas e tal. E eu não gostei muito e deixei guardado, assim, tá no meu Vimeo, tipo, fechado, para guardar, mas eu falei, bom, isso aqui acho que eu vou amadurecer ainda, não sei exatamente o que eu tô querendo com isso. Aí quando surgiu o edital porque eu nunca pensei em fazer cinema, na real. Eu sempre pensei em videoarte, né, que é uma linguagem que eu comecei a me familiarizar mais em 2004. 2004. A partir de 2004, quando eu desencanei de ser atriz e tal. Então, quando surgiu o edital da SPCine,
Eu falei, putz, tá aí uma oportunidade de voltar com essa ideia e aprofundar. Eu chamei a Thaís Taverna, que a gente já se conhecia há um bom tempo, e ela tinha uma familiaridade também com a temática. A gente tinha pensamentos muito similares, né? A gente discutia bastante a respeito disso. E aí, a partir desse encontro com ela, que a gente começou a pensar. Mas o profanação, o que virou profanação, é bastante diferente do que eu imaginava, na verdade. Do que chegou, aonde eu cheguei com profanação, é bastante diferente de quando eu escrevi o projeto, eu acho. Acho que ele foi se moldando, se modificando. As personagens eu já sabia com quem eu queria trabalhar, que era com o Léo, com o Edu e com Natália. A Sara foi uma surpresa e a cereja do bolo para mim. Foi uma grande coincidência dela ter vindo se hospedar na minha casa, porque eu alugo Airbnb. E ela é uma performer australiana que estava aqui em São Paulo para fazer o curso da Fernanda Bianchini, que é balé para cegas. E conforme a gente foi se conhecendo, ela é uma super ativista lá eu não sei qual é o nome da cidade, não sei se ela é de Sydney mesmo. Mas enfim, ela é ativista na questão da pessoa com deficiência, principalmente na arte. Ela trabalha muito com freak show nos Estados Unidos, tem bastante contato com essa galera do burlesco. E foi inclusive ela que me falou que eu era freak show e eu fiquei, como assim? Não sou freak show, imagina. E até eu compreender assim, o que é de fato o freak show. Né? Essa apropriação mesmo, essa profanação do próprio corpo. Só que ela é feita por uma apropriação de si, e não por uma outra pessoa se apropriando da minha deficiência e fazendo uso dela e vendendo a minha deficiência. Mas sim uma apropriação de si mesmo. Nossa, sim. Respondi a pergunta? Sim, Acho que sim. sim, foi muito legal. Até se você citou, né, do projeto, e eu fiquei pensando aqui, como que foi a conexão, você partiu de um roteiro clássico, assim, você foi filmar a partir de um roteiro clássico, chegou a construir um roteiro, ou você partiu de um projeto de performance, assim, que é um pouco diferente, né? Como é que foi esse caminho Eu parti do fazer. do Não fazer foi mesmo? um pré-roteiro, não. Mesmo porque eu acho que eu não sei fazer roteiro. não sei. Eu parti principalmente dos sets. Né? Entendi. A ideia, conversando... Quer dizer, o Edu já tem aquelas pernas... O Edu que faz a primeira cena, que tem aquelas pernas maravilhosas. Uhum. Ele já tem esse trabalho, uma performance, já desde 2010, 2011, que chama Corpo Perturbador, e que ele vem explorando essa perna, né, com a questão também da pornografia, DF, né, então eu sabia que como ia ser filmada aqui em casa, por uma questão de custo mesmo, e a minha casa espírito mesmo de ser usado como espaço de arte, eu já sabia qual era o set, que inclusive é onde eu estou aqui, que é o set da performance dele, porque eu queria que filmasse de cima, principalmente por conta dessa plasticidade, né, das pernas e esse desenho, que eu sabia a potência do que era a performance. Então não foi roteiro, foi a partir dos sets que a gente lidou com o fazer. Então, a pessoa tinha o performer, e eu estava lidando com performer de improvisação, improvisadores. Eu sabia que iam de lidar, tipo, bate-vup, porque Edu e Natália estão no dia 3, 4 e 5. Então, eu não tinha nem tempo de ensaio. Então, era a lida mesmo com o espaço, com o set montado, e aí isso muito discutido com a fotografia e com a direção de arte, para pensar o que a gente queria trazer do universo de cada um. Né? Entendi. Eu conversei com a Natália, conversei com o Léo também. O que me tocou muito no Léo foi quando ele falou, eu já fiz curso de DJ. Aí eu fiz assim, curso de DJ? Ele falou, eu falei, então me conta como que é um DJ surdo.
né? Aí ele falou que tem um gráfico que ele vê as ondas sonoras, tem a vibração, que ele tem que estar sempre em contato com a vibração. E a partir dessa informação, eu conversei com o Walter, que é o diretor de arte, e aí foi aí que ele bolou aquela parede de caixas de som, assim, né? A ideia de estar ali com a vibração mesmo, e a vibração do próprio corpo dele. Massa. Gente, que massa. Então vocês não tiveram esse período de ensaio, tipo assim, ir para uma sala e, enfim, pensar em coreografia. Isso foi um negócio direto no set. Que massa. Não. Inclusive, eu tenho uma fofoca de backstage, de making off, né? Backstage é as secas. De making off é que o primeiro dia foi um dia horroroso, deu tudo errado. Justamente pela falta de roteiro. Porque a ideia das perguntas, né? Eu fiz uma chamada pública no Facebook mesmo, no Instagram, pedindo que as pessoas mandassem perguntas. E aí o Walter trouxe essa ideia de trazer as perguntas dos postes, para estar sempre quando um corpo com deficiência encontra um outro corpo sem deficiência, né? O corpo sem deficiência sempre rola um balãozinho assim. O que será que aconteceu com ela? Nossa, mas por que ela está mancando? Porque, né, sempre gera as perguntas, né? Mas como será que ele transa? Será que dói? Será que ele sente dor? E etc. Então, a ideia é de trazer esses potes no cenário para que essas perguntas o tempo todo estão permeando a nossa existência. Né? Na convivência com outras perguntas, elas sempre estão. Mesmo que elas não sejam feitas, elas estão. Sempre criam essa barreira, né? E aí eu queria fazer uma coisa de responder essas perguntas, só que justamente porque a gente não tinha ensaio, né? Só a primeira cena, que é da Natália chegando, falando, né, direto na tela, eu tinha muita clareza, o resto não tinha clareza nenhuma. E como a gente era improvisadora, a gente foi experimentando e foi um fracasso. Foi um horror. E aí o que aconteceu? Quando, né, desligou a câmera, a equipe técnica toda foi embora, a gente começou a improvisar no espaço. E aí, a partir da improvisação, que eu descobri, eu falei, é isso que a gente tem que fazer. Então, no último dia de filmagem, a gente, no final do dia, a gente estendeu um pouco mais para poder fazer o que a gente começou a improvisar naturalmente, na exaustão mesmo, estava todo mundo exausto, só que a gente começou a improvisar e brincar com a própria, com os espaços, com as pipocas, com os potes, e perceber também que a fotografia tinha que estar junto com a gente o tempo todo, né? Tinha que estar mais próximo. Uma oração que eu queria que a Thaís filmasse mesmo as perguntas para que as pessoas se lessem. Né? Uhum. Sabe quando você fala uma besteira e aí você fala em voz alta e você fala, nossa, não acredito que eu estou falando isso? Vai gerar esse conforto mesmo no público, né? Tipo, são perguntas que todo mundo pensa. Né? E aí, o que é se você se deparar com essas perguntas e vendo essas pessoas, né? Total. É um filme que ele vai te mostrando muito, assim, acho que o filme inteiro, né, desde dessas perguntas e tal, e da gente ver esse corpo que a gente, né, enfim, a gente não se aproxima bastante para compreender e fica nesse lugar das perguntas, até essa forma de fazer cinema, que foi uma coisa que eu fiquei, que me trouxe muitas novidade, me trouxe muitos pensamentos, que é isso, da audiodescrição e dessa legenda e tal, principalmente da audiodescrição, e pra mim isso é um dos grandes cliques, assim, do filme, que é agregar isso, sabe? Isso não precisa ser uma coisa que a gente tem que colocar para incluir pessoas. Não, ele faz parte do filme. A audiodescrição é um elemento a mais e que dá uma riqueza impressionante, assim, quando virou essa chave pra mim, eu falei, gente, olha que louco, sabe? Tem mais esse elemento que a gente esquece que ele tá aí, né? A gente não lembra dele. A minha ideia de colocar esse recurso de acessibilidade como parte da poética é também implicar o corpo do espectador, né? Que é uma das coisas que eu tenho como preocupação enquanto performer, né? Como é que eu implico o corpo do espectador
para não ficar só no... Por mais que a gente fale, o passivo também é ativo, mas querendo ou não, como que quando sem ele perceber, sem ele se dar conta, ele está participando mesmo, né? Porque desperta um desejo, meu interesse é despertar esse desejo dessa participação, dessa implicação física, corporal. Isso tem até a ver com o que você falou, né, Dani, que você comentou comigo antes, que no começo, quando passa com o defumador e ela olha para a câmera, assim, como que te trazendo para dentro daquele filme, mais a audiodescrição, eu também tive essa sensação de estar dentro daquele ritual poético, de transfiguração ali daquele lugar, daqueles corpos, de estar dentro realmente da obra, assim. Principalmente essa cena inicial, assim, que pra mim foi bem impactante, né, de ter aquela defumação e aí ela chegar bem próximo da câmera. Ela não chega a quebrar a quarta parede, mas ela chega muito próximo da câmera. Parece que ela tava cheirando o meu pescoço, assim, falei assim, aqui tá com um cheiro meio ruim, né, tá com uma energia meio ruim. E eu falei assim, nossa, ela me puxou pra dentro do filme, ela me jogou dentro daquele lugar, parece que eu sentia fumaça aqui em volta de mim, assim, então foi... Legal. Muito massa isso. O filme faz isso do início ao fim, né? Tipo, desde o início, quando ela se aproxima muito da gente, até o final, que ela tá falando com a gente, né? Isso é o tempo inteiro, isso é maravilhoso, assim. E muito perturbador mesmo, porque coloca a gente num lugar que né? Você tem que se enfrentar, você tem que enfrentar esse lado seu, e que é isso que você falou, Estela, que todo mundo pensa isso, todo mundo tá nesse lugar, não adianta negar. E o filme fala justamente sobre isso, né? E não só fala, como ele coloca a gente nesse estado, né? Você vê um corpo que está lá se relacionando com o espaço, se relacionando com essa arquitetura, se relacionando com esse enquadramento. E ao mesmo tempo que você tira sarro disso, né? Que você profana e faz a gente rir, a gente se vê num lugar onde o corpo também está implicado, né? A se relacionar com esse filme. Porque você está o tempo inteiro sendo colocado em relação com o seu próprio corpo. Através do seu, eu me relaciono com o meu, sabe? E eu acho muito legal saber isso que você falou, de que no primeiro dia, na verdade, você precisou desligar a câmera e improvisar ali, descobrir o espaço, né, as relações que tem com aquele lugar, o que é essa interferência, né? Eu até não tenho gostado muito de falar intervenção, mas interferência que a gente faz no espaço. Como é que isso se dá num outro suporte de comunicação, né? Porque você é uma performer, você é uma artista, você é uma bailarina, você dança e de repente você está dançando para alguém que vai ver depois, né? Você está também escolhendo o enquadramento que você vai preencher ou não com o seu corpo, o que você vai deixar de fora. E ao mesmo tempo a gente ri disso tudo, né? Eu ando tanto esse filme, Estela. Eu lembro que quando a gente mostrou num festival, foi em Taguatinga, né? Foi a primeira vez que eu vi. E a gente até estava com um amigo, Leandro Godinho. Eu nunca vou esquecer a experiência que a gente teve de ver na sala de cinema o filme, a primeira, né? Porque depois a gente acabou se encontrando os nossos filmes em festivais. E eu acabei vendo várias vezes e cada vez gostando de mais e mais, que é um filme que tem muitas camadas, né? E eu lembro desse dia que, olhando, a gente chutava na cadeira. Então, eu sinto que o cinema brasileiro, não só o brasileiro, o momento que a gente está vivendo é tão duro que às vezes os filmes ficam muito duros também. E a gente perde a oportunidade, ou não também, eu não quero fazer nenhum julgamento de valor. Estou dizendo que naquele meio, naquele mar de linguagens, o filme da Estela trouxe uma ironia, um humor que trouxe um estado diferente para elaborar uma coisa que é social, que é política, que é super atual, que é esse corpo intruso que a Estela traz, né? Que é quebrar com tudo... Quebrar com os padrões de comportamento também, né? Enfim, posso ficar falando horas, gente, pode me interromper. Pode falar. Esse filme mexe muito comigo, assim, porque também traz uma coisa, essa coisa de você, Estela, performática, né? Você sabe lidar com a indeterminação, né? Com a incerteza, com aquilo que acontece de imprevisível, que é o estado performático, né?
Aí eu queria te fazer uma pergunta, como é ver isso depois na sala de montagem? Porque daí você teve que coreografar o filme de novo, né? Digamos, que é de novo encontrar espaço para aquelas imagens e para aquela sonoridade, enfim. Como foi essa experiência para você? A experiência de montagem, a princípio, foi um pouco... Quando eu vi o material, eu falei, ai, gente, que merda é essa que eu fiz, pelo amor de Deus. Ainda bem que o Rodrigo Carneiro, né, que é um editor experiente, ele falou, calma, isso é normal. Isso é normal, é ótimo. É absolutamente normal. Eu falei, ele falou, então tá bom, então tá tudo certo, achar uma merda que você faz, então tá tudo certo. Aliás, é melhor que você ache uma merda, né? Mais perguntas. Você fica com um pouco mais de senso crítico, né? Mas ele me ajudou muito, porque eu falei, eu não tenho roteiro, não. Eu normalmente, quando eu faço vídeo, eu saio gravando, eu saio filmando e depois eu vou montando o roteiro na edição mesmo, né? E eu não queria fazer edição por uma questão técnica mesmo, né? E até mesmo, não só técnica, como tecnológica mesmo, porque eu não teria... a plataforma do Final Cut mudou e é uma plataforma que eu ainda não sei entender muito bem. E também por questões técnicas mesmo, que eu não ia e precisava de um distanciamento também. Foi ótimo, porque eu tive foram 2 semanas de aula que eu tive com o Rô. E a gente foi discutindo, a gente foi pegando primeiro as cenas, né, as performances, para poder montar. A minha foi, acho que a primeira, porque a minha era muito precisa, né, ela tinha uma clareza muito... eu fiquei 40 minutos improvisando, então ela tinha muita especificidade ali, ela era, vamos dizer assim, mais fácil de montar e a gente começar a vislumbrar o que a coisa ia ser, né? A última parte que foi montada foi justamente a parte da lida com os potes, os banhos, né? O momento que a gente fez, que foi por último mesmo, que foi a lida, a luta, né? Da visão externa com os nossos corpos. E aí também entender, né, que era esse o material mesmo. Era esse o material que tinha que entrar no curta. E não o outro que não deu... Porque a gente vamos ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa. E a gente olhava e falava, tá forçado, tá muito forçado. Porque, vídeo, filme, a gente percebe quando a coisa é forçada, né? Sim. Porque o movimento e a fala, tudo isso fica tão nítido que é forçado, que às vezes ao vivo pode até conseguir disfarçar um pouco, mas... Tem que fazer virar linguagem, né? Pra ficar interessante. Exatamente. Mas não era uma linguagem, né? Era o natural. Deixa eu vou ter que entrar porque tá chovendo. Tá muita chuva. Peraí que eu vou fechar meu quarto. Oi, Maria. Voltou. Maria. Eita, Caiu totalmente, o aplicativo fechou. Nossa! E chuva! Chuva é isso. O celular já é muito bom. Então, voltando. Onde então. paramos? Oi? Onde que a gente parou mesmo? Boa ideia. Quando a gente sabe onde a gente parou, a gente recomeça. A gente tava falando, não, Vamos eu começar. queria até puxar esse gancho, porque é uma coisa que é muito doida. Eu sou bailarina também, trabalho com cinema, e aí eu tive uma experiência que foi dançar para um filme, fazer um videodança, um filme de dança. E é muito doido, porque eu tô acostumada com essa coisa de estar em cena, do palco, ou numa performance e tal. E aí eu falei, ok, tranquilo. Inclusive a gente gravou em cima de um palco. E aí quando liga a câmera, as coisas mudam completamente. É um negócio, assim, isso que você falou de... Às vezes o que funciona ao vivo ou num palco não funciona absolutamente para a câmera. Tanto para o ator, para o bailarino que está ali, que a gente percebe que, olha, isso aqui não está dando certo, quanto para quem está atrás da câmera, que está vendo, não, desse jeito não dá. E aí, enfim, é um comentário que eu quis fazer e queria saber também como é que os outros bailarinos, se eles falaram alguma coisa sobre isso, sobre performar para a câmera, como que foi isso para eles também? E, complementando isso da Maíra, junto assim, como que era a conversa anterior, se vocês
fizeram algumas reuniões, vocês fizeram algum tipo de ensaio, ou a gente vai fazer sobre as perguntas e chegou, assim, como que foi esse processo com os bailarinos e como que vai ser a relação, a ideia que eles tinham da relação com a câmera antes e depois como foi lá a relação com a câmera? Bom, no período de pré-produção a gente ia trocando ideia. E também a respeito das perguntas, como eu tinha essa ideia, a princípio, da gente responder essas perguntas. Nossa, agora eu lembrei. A gente queria fazer uma espécie de mistura de documentário com performance. Era completamente diferente. Completamente diferente. Então eu mandei as perguntas, eu ia mandando as perguntas para eles irem se familiarizando e pensando nas respostas, com a ideia das pipocas e da ritualística. Foi uma coisa que foi se apresentando mais para mim. A coisa das pipocas tem a ver com o Molu mesmo, com a ideia da morte, e também a Baluaê, com a ideia de transformação, como vamos dizer assim, uma limpeza ancestral do corpo com deficiência, né? Porque existe uma ancestralidade. Eu sempre, quando estou em situações assim de mesa, de debate sobre a questão de identidade social do deficiente, e aí sempre tem uma pessoa representando a identidade do negro ou do LGBTQIA+, etc., eu sempre coloco que a ancestralidade da negritude tem uma ancestralidade bonita. Reis, rainhas, príncipes, princesas. E a do DEF não, a do DEF sempre foi feia. E ela perdura, sempre, né? Do mal. Ela sempre... ela continua na nossa informação genética, no nosso imaginário, essa feiura. Essa feiura, ela perdura até hoje, por mais que a gente consiga, né, esteja adquirindo direitos e mais ou menos, né, quase perdendo de novo e tal, mas ainda existe um imaginário tipo, nossa, ó, você faz isso, ó, você faz não sei o quê, entendeu? A pessoa independente fala, nossa, mas como? E aí sempre vai esbarrar nas perguntas, né, que estão presentes aí no curto. Então essa ideia da limpeza da ancestralidade era uma coisa que eu fui conversando muito, né? E com cada um eu fui conversando em particular mesmo. O Edu já sabia muito claro. Eu falei, Edu, a tua cena vai ser essa. É você com as tuas pernas, né? Que é um trabalho que ele já desenvolve, só que pensar que a câmera está por cima. Então você vai explorar bastante esse espaço. E eu ia cantando também porque o tempo que a gente tinha para cada um se familiarizar com o espaço era tipo 10 minutos. Nossa. Então, durante é muito pouco. Então, durante, a pessoa se ambientalizava no set e eu deixava a pessoa explorando. E eu falava, enquanto a pessoa ia fazendo, eu falava assim, isso é legal, isso é bom, isso, explora aqui. Com a Natália tive uma conversa sobre a questão dessa figura que tinha a ver com Yansan, que tinha a ver com poder feminino, a mulher, né, tipo, esse feminino, a floresta, a Jurema, tinha um monte de coisa que a gente ia conversando, porque também eu sei que ela é do babado, então a coisa vai fluindo, né, de uma maneira mais tranquila, né, é uma coisa que é um bate e volta, né. Com cada um foi diferente. Com o Léo é surdo, então não tinha como eu ir cantando algumas coisas para ele durante a improvisação dele. Então com ele a gente deixou um pouco mais de tempo, ele improvisava e aí eu falava, ó, isso aqui não é legal, isso aqui é muito bom, isso aqui pega, né, explora. E aí a gente teve um pouco mais de tempo de improvisação para ele poder se familiarizar e entender o que ele podia brincar. E ele é super, né, o Léo é maravilhoso, super poroso e rápido também, né? Então foi mais ou menos assim, foi ali, tipo, o teu set é esse, o enquadramento é esse, então a pessoa vinha ver também o enquadramento dela, para ela poder entender o que ela estava fazendo.
E a partir disso improvisava e eu às vezes eu falava, tipo, ó, você tá quase saindo do quadro aqui, né? Então, gera também, às vezes, um estranhamento corporal, tipo, que eu acho muito da Natália. Tem uma cena que ela faz assim, parece que ela tá até quase escorregando, assim, no Tronco na da... moldura da tela, que até o Luca tava quase saindo, e foi o momento que eu falei, tá quase saindo da tela, e ela, soube lidar com isso corporalmente e gera um estranhamento também, de um movimento estranho que eu acho lindo. Né? Acho que quanto mais estranho, para mim, é mais interessante. Né? Estranho dentro do, né? Que é fora fora do padrão. Eu acho uma coisa assim, comentando nesse sentido, eu acho uma coisa muito legal até ver o resultado disso, porque meu trabalho principal é como ator hoje, né? Saí da dança e fui para atuação. E é uma coisa que a gente sempre busca, fazer a cena ali aquela cena vai acontecer e a ideia é que você perca a referência de que existe uma câmera, né? Senão a direção da sua energia ela passa a ser para a câmera, passa a ser para a equipe e perde a energia que está sua dentro da cena. E aí eu fiquei pensando, né, assim, quando você chega num estado onde você vai fazer uma cena que de alguma forma está sendo improvisada ali também no momento, está sendo feita ali no momento, a pessoa também não consegue desprender para ficar presa num roteiro de que faz não sei o que, de que câmera está a câmera. Não, cara, esquece, vai aí. E é engraçado porque isso dá para ver claramente que a câmera capta isso, né? Porque eles estão super na cena, né? Eles estão zero na câmera, eles estão super lá dentro da cena e a câmera capta a cena e não o contrário. Você não faz algo para a câmera, você faz aquilo e a câmera capta aquilo sendo feito, né? E isso traz uma verdade absoluta nos olhares, principalmente, né? Um olhar muito verdadeiro de todos eles, assim, muito íntegro, assim. E muito legal de saber desse processo, assim, né? Tentar como trazer isso para algo que está também, às vezes, escrito ali, que você tem que falar, e você tem que saber, tem que fazer um posicionamento, às vezes é difícil, né? Tem a coisa tem a vantagem de estar lidando com improvisadores também, né? Então também tem isso. São pessoas que estão acostumadas com o improviso e têm os seus próprios recursos corporais ali, né? Tem o set, tem tudo, mas também tem os próprios recursos corporais de saber como acionar, né, essa improvisação ali naquele momento e lidar com uma verdade mesmo corporal. Porque as coisas aconteciam de verdade mesmo. Por exemplo, a cena da Natália, quando ela começa a fazer assim e começa a dar chuva, é porque realmente começou a chover. E ela era simplesmente, a gente falou sobre Yansan. Então, quer dizer, rolava umas coisas e você falava, nessa, né? Tamo junto, universo, tamo junto, né? Acabou, né? Nossa! Convocou. Convocou, né? Então também tem acho que esse estofo aí que a gente conversou muito, muito, embora tenha sido picado e muito, né, tipo, internet, WhatsApp, conversava e depois quando chegou a gente conversou tudo, mas na hora que a coisa realmente, acho que as informações foram decantando e acho que, sei lá, devia estar no caminho certo, porque as sinergias acontecem também, né? Deu arrepio aqui. Massa. E como é que foi, assim, como é que é a recepção do público? Porque eu vejo que é um filme que tem gente que não sabe lidar, né? É uma coisa que a pessoa não sabe lidar mesmo com essa informação toda. Como tem sido a experiência de mostrar o filme para as pessoas, para você? Então, quando eu consigo mostrar o filme, ele tem uma boa receptividade. O problema é conseguir mostrar o filme. Né? Conseguir equilibrar realmente ele circulou em festivais, mas muito, muito pouco, assim. Nos festivais, inclusive, tipo, na gringa, eu não conseguia absolutamente nada. Até mesmo 2 festivais que tinham como foco o corpo com deficiência, um que é francês, que chama Sur le Handicap, e que era conveniado com o Kinofórum, onde o curta estreou, né, em 2018. Ele tem esse convênio, que foi até uma questão ali de curadoria e tal.
eu meio que tive que dar uma discutida a respeito da curadoria com o festival, mas tinha esse convênio e o filme não foi selecionado para ir. E, por exemplo, um de Sydney, um festival que tinha uma categoria que era Screenability, também não foi selecionado. E tinha a Sarah, né? E a Sarah até depois me escreveu, ela falou assim, eu acho que houve preconceito no teu filme, eu vou dar uma provocada aqui. Né, que estava rolando, acho que estava rolando o festival e tal, e como ela também é bocuda, ela disse que mas aí depois ela não me falou o que aconteceu, enfim, se aconteceu alguma coisa, como é que foi a repercussão, se ela conseguiu falar com alguém de fato, né? Mas o que eu percebo é que acho que é exatamente o que acontece com o corpo com deficiência na sociedade. Ele causa um estranhamento e ninguém quer chegar perto. A partir do momento que chega perto, naturaliza e tá tudo ok. Né? Então, eu acho que o filme acontece isso. Ele causa um estranhamento para ambos os discursos, tanto normativo quanto não normativo, mas a partir do momento que se a curadoria, se passasse pela curadoria e deixasse chegar no público, com certeza eu percebo que ele tem uma receptividade. As pessoas ficam incomodadas, podem ficar, né? Acho que até, tipo, quando a gente estava lá em Taguatinga, que a gente tem que apresentar o filme, né? Todo esse protocolo de festival e tal. Eu estava pensando, né? Antes no dia da sessão, eu falei, ai meu, o que eu vou falar, né? O que eu vou falar, né? Cinema é uma coisa engraçada, talvez você falar do filme antes do filme passar, spoiler. É engraçado, né? Não, ao mesmo tempo você interfere na experiência do outro muito, Sim. né? Eu tenho essa impressão também. Exatamente, eu acho sempre muito bizarro. Então, e eu tava assim, ai meu, eu quero falar alguma coisa diferente. Aí me veio essa frase, eu falei, e aí virou meu bordão, eu falei, eu vou falar sempre isso, que é o menor sinal de incômodo, divirta-se. Eu já falei tudo, como você tem que se comportar. Maravilhoso. Enquanto espectador, comporte dessa forma. Você vai se incomodar? Vai, mas então divirta-se com esse incômodo. E é muito melhor, quer dizer, você vai poder rir, você vai poder tirar sarro, enfim. Né? Nossa, mas Estela, aqui a gente só tem recebido comentários incríveis assim do seu filme, tanto nas nossas redes sociais, ou às vezes as pessoas me mandam por WhatsApp, eu até te mandei um outro dia, para todo mundo que a gente indica, assim, os comentários dentro da Cardume são todos assim, dos mais elogiosos possíveis, assim, as pessoas realmente estão provocadas e sensibilizadas e emocionadas com o seu filme. Nossa, eu agradeço muito mesmo, eu fico muito feliz mesmo. Porque, foi assim, eu percebi que eu falei, gente, o cinema é quadradinho. Pá, Né? Então tem uma outra barreira. Que coisa, mas né? Tem várias outras barreiras. Mas tem muitos outros, tem festivais de todos os tipos, né? Às vezes tem que tentar uns festivais menos conservadores, assim, menos... Não, de tudo. Eu tento de tudo, assim, de todos os festivais, tanto dos mais, como é que fala, emblemáticos, né? Até os que são mais alternativos, todos. Os alternativos sempre passam. Os experimentais. São mais emblemáticos. Os experimentais, né? Tipo, a segunda exibição foi no Cine Esquema Novo, né? Então, que já é um festival que também é bem mais aberto, porque ele também trabalha com artes visuais, ele já vai ampliando, né, a linguagem, né? Ele já sai da caixinha da linguagem. Mas, por exemplo, o ano passado ele foi exibido no BH. Dentro no CNBH. No Fast Curtas. BH? Ah, não, Fast Curtas. Fast Curtas. Isso. Eu tava lá. Dentro de uma categoria que era corpos políticos, que é bem mais interessante do que a categoria que foi dada na estreia do curta, mas ainda assim é dentro de um nicho, né? De um nicho ali que você não pode considerar talvez como obra de arte ou como, sei lá, é curioso. Assim, curioso. O Ariel, que estava no filme junto com você, Preciso Dizer Que Te Amo, no Corpos Políticos, né? Lá no BH. Isso.
ele falou uma coisa muito interessante. Ele foi lá apresentar o filme, depois não ficou e tal. Ele falou, é muito legal estar aqui, mas a sensação que ele tem de estar numa mostra separada é que vamos contemplar todo mundo, mas assim, os filmes de verdade mesmo estão na competitiva, sabe? Eu sinto que tem esse lugar, às vezes, de que acaba sendo a ideia de inclusão, mas acaba ficando de exclusão, né? É paradoxal mesmo. É algo que a gente tem que pensar mesmo. É exatamente isso, Maria. A inclusão exclui, né? Então, ela vira um puxadinho da inclusão. Exatamente. Eu contemplo, mas não considero no mesmo nível, vamos dizer assim, né, de um filme. E o Ariel, inclusive, também foi contemplado pelo mesmo edital que eu fui para fazer o Profanação. Né? Da SPCine. Da SPCine, exatamente. A também gente é tem bem performático, né? A gente tem um debate aqui interno forte, assim, até tá ganhando mais corpo agora. A gente vai em breve começar a soltar uns vídeos com isso, assim, trazer algumas informações disso, que é de como fazer com que os curtas-metragens, eles também saiam da nossa bolha também, né, não só de festivais, mas da nossa bolha de realizadores, porque acaba ficando dentro da cadeia de festival e naturalmente quem convive com a cadeia de festival é quem produz, quem está envolvido com a produção audiovisual. E aí trazer... popularizar as janelas de exibição, né? Encontrar mais janelas de exibição. Exato. E aí conseguir possibilitar com que, por exemplo, pessoas que não têm relação absolutamente nenhuma com o meio audiovisual, como que eles recebem isso? Eu acho muito interessante, porque hoje eles não têm nem acesso, não procuram isso, isso não chega até eles. Então, a gente não tem muita referência de qual é o resultado. Foi muito interessante porque o da Paula Davis, por exemplo, que apesar de trabalhar na área artística, ela não trabalha no cinema, né? Não, então, e nem tem... não costuma assistir curta-metragem e tal. E aí, quando ela retornou pra gente, assim, a gente ficou super emocionado, inclusive, porque é uma pessoa completamente fora do meio, apesar de ser meio artístico ainda, mas que trouxe uma referência, assim, um feedback que foi maravilhoso, assim. Eu peguei até emprestado um pouco da Estela, assim, o orgulho, né, de estar com o filme, assim. E falei, cara, que massa que alguém sentiu isso, assim, que bateu, e a gente fica super feliz, assim, sabe? Que tirar da bolha mesmo, né? Mostrar para fora da bolha a obra de arte, porque a arte ela toca. As pessoas que não sabem disso, né? Mas a partir do momento que as pessoas entram em contato, elas são tocadas e aí elas vão ter mais vontade de vivenciar aquilo mais vezes, né? Essa é um pouco da nossa tentativa, assim, também. E esse filme, já não tem como não ser tocado com esse filme. Realmente, ele te transporta para dentro daquele universo. Como a poesia, é muito poético a forma como você trata um tema tão urgente, né? E um tema tão delicado que precisa de ser olhado para poder mudar os olhares, né? E você fala disso com uma poesia muito eficiente, porque é como se terminou o filme, você já se sente realmente modificada, assim. Que legal. É físico, né? Eu também tenho essa impressão de que é uma sensação física. É muito legal isso que você falou do público estar retornando e o público a pessoa que não é da nossa bolha e ter ficado emocionado e tal, porque mostra que as pessoas têm vontade de conhecer outras linguagens, né? Sim. Elas têm sede de novos repertórios, novos experiências mesmo poéticas. E aí o seu filme é uma experiência poética que é de outra natureza, assim, foi bem interessante. Apresenta pra gente novas formas de fazer, né? E também agregando essa, né? Porque o cinema a gente associa muito ao ator, à atuação, mas é uma coisa que eu sempre sinto falta, que são filmes de dança, videodança, né? Essa coisa que agrega, que coloca a dança ali nesse meio também. E eu fiquei muito feliz de assistir, eu me sinto... eu sei, tipo... Contemplada, né? Exatamente. Né? Exatamente. É isso. Então, assim... Ou Estela.
Posso falar mais um negocinho? Opa, Eu por também tenho favor. mais uma pergunta. Eu também tinha várias, eu tô com medo do horário. Eu ia perguntar, né, a idade do horário, que eu tô com medo. Então, eu lembrei que eu assisti um filme lá em Tiradentes, que foi um longa. Você assistiu daquele Daniel que também tem deficiência e faz escaladas e tal? Acho que chama Meu Nome é O Daniel, Daniel. inclusive, está fazendo um que eu participei. Ele está Ah, produzindo que um legal. filme. Mas sabe o que eu acho curioso? Por que eu acho que eu lembrei desse filme, né? Porque vocês estão me ouvindo? Estão me Sim, ouvindo? estamos vendo, estamos vendo. Eu acho, talvez porque eu conheça mais coisas que você já tenha feito, Estela, mas tem um lugar que você traz do corpo déficit, que é um lugar onde ele é o que ele é. Ele não tem, o filme ele não quer mostrar pra gente um lugar de superação da própria deficiência. Você entende o que eu estou falando? Sim, Isso ao que eu contrário. acho interessante na sua obra é que o seu corpo é o que ele é. Não há nada faltando. Ele se movimenta assim, ele existe assim. Essa é a singularidade dele, essa é a subjetividade dele. E isso eu acho bonito demais, entendeu? Que o seu filme traz em cada um dos corpos que estão ali performando. E, enfim. E geralmente a gente vê filmes dos déficits se superando, né? Alcançando um lugar nunca imaginado para eles. E aí eu achei super bonito você trazer isso da ancestralidade, que é assim, libera no corpo para ele ser o que ele quiser ser, entendeu? Tipo, é bem isso mesmo. Para ele é bonito, ele está aqui. Enfim, acho muito profundo, muito profundo. Não, inclusive essa palavra superação eu detesto. Eu também. É uma palavra, como diz Edu, né? O Edu pesquisa, ele criou o termo bipedia compulsória. Né? Ele tirou da heteronormatividade compulsória e trouxe para a bipedia compulsória. E é o que ele está pesquisando hoje no doutorado dele. E eu acho que essa definição é simplesmente assim, na mosca. Porque a bipedia ela traz não só a questão bípede, mas toda uma visão, como a branquitude tem uma visão, né? E aí que a gente vai falar da negritude, como a bipedia também se impõe no nosso dia a dia assim, de maneira avassaladora, em todos os sentidos, em todos os ambientes, em qualquer tipo de situação em relação dos corpos, né? Sim. Então, a superação é uma palavra que a gente brinca aqui para assim, é uma palavra do bípede. Né? Porque o bípede precisa ver que a gente consegue superar a nossa deficiência e assim a nossa deficiência não fica tão gritante para ele. Porque aí o que me interessa é fazer a deficiência gritar, deixa ela gritar. Nem Yoko Ono não gritava. Antigamente mulher não grita, imagina. Não, a mulher grita, aquela performance dela do grito é isso. A mulher pode gritar sim, pode gritar feio, não interessa, é o direito da mulher poder gritar. Né? A mulher grita quando sai, enfim. Então acho que tem esse tirar desse lugar, né, que é a visão da bipedia sobre o corpo com deficiência e colocar a visão do corpo, do DEF ali, né? Eu apresento para você o meu corpo, como você falou mesmo, do jeito que ele é, sem tirar nem pôr, e você vai se surpreender porque você vai achar bonito. Exato. Às vezes o estranhamento é justamente esse, a pessoa, como assim? E é sexual, como que eu tô achando bonito? Sexualidade, você brinca com a energia sexual, é muito legal. Essa coisa da ancestralidade que é muito presente, né? Tanto na arte toda do filme, né? E aí tem também a questão da performance do Edu com as pernas, e que traz também essa coisa de uma certa mitologia, né? Do antroposomorfismo, né? Lá dos faunos e as ninfas, e a orelha também. Isso foi um elemento trazido em conjunto também, assim, pela performance deles todos, a arte, mas vocês, essa coisa da ancestralidade veio da arte ou veio mesmo assim de uma vontade sua? Veio de uma vontade minha de como que eu posso grifar
aonde está a deficiência, Uhum. né? E aí, a partir disso, bom, o Edu já tinha, como eu já falei, né, já tem essas pernas, que são maravilhosas. E aí, como que eu posso gritar a deficiência, né? Fazer ela ser realmente vista, ela tá ali em primeiro plano, né? Ao contrário do que faz, vamos esconder, e etc. Não, vamos colocar em primeiro plano e vamos exibir a beleza dela. Aí foi junto, quem foi um grande parceiro nesse sentido de trazer elementos, a gente conversar, né, foi o maquiador, o Johnny Oliveira. Ah, que legal. Ele que produziu aquela coisa linda que a Natália usa nos olhos. É maravilhoso mesmo. Né? E eu tinha a ideia de colocar nela também aqueles cílios de LED. Então a gente juntou, foi muito de conversa, porque como a gente é das artes cênicas, artes cênicas faz assim, pega um negócio e transforma. O negócio transforma. Pega esse negocinho aqui que já dá jeito, né? Ainda mais quando o cinema ajuda nesse sentido que a gente dá uma maquiada e pronto, né? Mas era uma coisa muito, tipo, do Léo também, as orelhas, deixar bem claro que é a orelha, e não ouve, entendeu? Não é a orelha. Né? Então deixa a orelha bem evidente. E também trazer um espectro meio ciborgue, que é outra questão também que eu trago, né? Esse corpo ciborgue, todo mundo é corpo ciborgue. O corpo def é um corpo ciborgue, né? Então teve essas tudo junto, mas quem que trouxe, né, sintetizou em alguns foi o Johnny, o maquiador, que falou, eu tenho umas coisas que ele faz, umas joias e tal, eu tenho umas coisas que eu acho que você vai gostar. E aí ele foi me mostrando e fechou, foi perfeito. É muito legal porque traz essa coisa da natureza, né? Ainda mais com a arte toda, a questão dos galhos e essa coisa meio mitológica e da ancestralidade e dos orixás, te traz a beleza do natural destacado junto com essa coisa do ciborgue e que realmente muda o olhar, né? Você passa a olhar de uma outra forma, assim, e trazendo a beleza do natural, né? É muito legal, assim, esse jogo. Só complementando A isso gente também. falava bastante disso. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Do início até o fim, assim, quando você entra com a audiodescrição, era interessante, por mais que você tivesse com um plano aberto, em alguns momentos estava com um plano aberto, e você falava de algo que estava acontecendo, o meu olhar, ele era completamente... Eu não conseguia tirar o olho da melancia no meio da perna, dado que você estava falando, assim. Então, quer dizer, eu achei muito interessante conduzir isso a um formato de... Olha, agora vai olhar exatamente isso aqui. Meu olhar parecia que... Eu não conseguia. Hoje eu revi o filme tentando fazer, não vou olhar para a melancia no meio da perna, vou olhar para o outro lado, para ver outra coisa da cena. E eu não conseguia. Parece que era a câmera me puxando e parece que o áudio me puxando e eu fiquei, assim, quase que hipnotizado. Rola uma hipnose. É mesmo. E como que foi esse processo de gravar audiodescrição, assim? Como que foi isso? A audiodescrição foi feita o roteiro, né? E a locução foi feita pela Letícia Camada, que ela é uma fotógrafa e artista visual também. Então, quer dizer, já é uma pessoa que tem um outro background, ela não é só uma audiodescritora que de repente fez o curso de audiodescrição. Então, eu acho que isso para mim faz muita diferença, porque aí fica mais fácil a gente dialogar, né? Então, a Letícia teve um trabalhaço bom, é um super trabalho de descrição. Ela fez 11 roteiros. Nossa. O Edgar Jacques, que é o consultor, que é um ator também, que é cego. E ele... Então, chegou no final, no 11º roteiro, fechou. Porque ele vai, né, tem a consultoria, eles vão trabalhando juntos e ela vai afinando ali o roteiro. Aí, depois desse roteiro pronto, que ela, né, fechou com ele, a gente sentou um dia e ficou, sei lá, acho que era das 6 da tarde até as 2 horas da manhã e fez os 6 primeiros minutos do filme para não ter o spoiler, porque a audiodescrição dá spoiler. Se você deixa ela do jeito que ela vai dando spoiler para quem é vidente. Então, a gente tinha que fazer a coisa, tipo,
fazer frases muito precisas, com a ideia de distanciamento mesmo, e que ela não desse spoiler para a pessoa vidente, mas que desse conta da narrativa para a pessoa cega. Uhum. E aí depois a gente fez juntas, a gente fez esses 6 primeiros minutos. Aí ela falou, bom, saquei qual que é a pegada, foi lá, fez sozinha, de novo no bate-volta com o Edgar, né? Vai e volta, vai e volta. E aí finalmente um dia a gente se encontrou, nós 3, com esse roteiro reduzido, para ver se estava ok. Então ela ia lendo e ele ia sacando. Aí, né, tem uma questão de palavrinhas, algumas regras que tem da audiodescrição, né? Muita gente da audiodescrição critica quando a gente fala em cara, é visto, porque pressupõe-se já, se você está vendo um filme, é claro que é visto, né? Mas eu queria salientar muito isso. Aí entra realmente a minha linguagem como diretora mesmo, querer criar esse distanciamento na palavra, né? Para dar uma aliviada até. Porque a gente sabia que ia ser, tipo, punk, então a audiodescrição também, ela dá uma aliviada um pouco no espectador, né? Sim. E aí foi a locução, aí o outro pepinão era a trilha, junto à trilha com a audiodescrição, que era a questão de entender que a audiodescrição também era uma trilha. Então, a primeira versão que veio, quando veio tipo a trilha, tal, bonitinha, daí quando eu mandei a locução e eu queria uma coisa mais meio ET mesmo da voz, né? Não foi exatamente tanto quanto eu queria que fosse mais ainda, mais sintética, mais não é sintética, mais artificial. Que fosse um pouco mais artificial, mas tinha um limite ali de distorção. Quando você falar, questão, você me fala questão que eu tento técnica ativar o mesmo. microfone que não tá gravando. Então, a primeira vez que eu ouvi a trilha com a audiodescrição, eu falei, nossa, eu tô odiando a audiodescrição. Mas porque ela não foi, a princípio, encarada como trilha sonora. Né? Então, também tem também a questão da equipe técnica também compreender o que é isso, porque também é novo para todo mundo. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, mas que eu não sei se não existe ainda. Então a gente está criando, entender isso, é trilha sonora também, a audiodescrição. E aí a coisa na mixagem, né, deu uma, tipo, agora a coisa tá junto. Agora, uma coisa que a gente viu muito quando o filme ficou pronto, que são espirais diferentes, né? É uma espiral assim e uma espiral assim. Porque a pessoa cega, ela precisa da informação do todo pro detalhe. E a gente, como a gente vê do detalhe pro todo. Por isso que a espiral é diferente. Dá tilt no cérebro mesmo. Porque é isso. Estou vendo uma coisa, mas a audição está me conduzindo para outro lugar. Entendi. Às vezes a pessoa, tipo, relaxa e navega nesse detalhe, está sendo levado para esse detalhe, e às vezes ela entra em atrito. Acho que às vezes é que nem, sei lá, entrar em atrito com... Nossa, me veio essa imagem, acho que é por causa do coronavírus. Enfim, é uma imagem muito da minha experiência mesmo, que é a imagem de brigar com o próprio respirador, né? Quando você desperta da anestesia, do sedativo, e você se dá conta que você tem um respirador, e aí você instintivamente você briga com ele, mas tem que seguir o ritmo, e acho que é isso que esse filme traz, assim, segue o ritmo, tenta seguir o ritmo. Né? Sim. Nossa. Eu meio pensava nessa metáfora. Não. No momento que a gente faz isso, são respiradores, né? Maravilhoso. Ó, então, a gente deu 6,5, eu acho que
Foi legal alguém ter mais alguma coisa, Desafio. assim, que não consegue, assim, não fala, eu precisava muito perguntar isso, assim, né? Que às vezes fica, né? Não, eu precisava perguntar, aproveitar. Quantos tá? dias de produção? Boa pergunta, eu tava com essa guardada. Pré-produção foi um mês, aí uma semana antes de começar a montar o tronco aqui. Deixa eu ver se eu dou uma... Ó, essa tela branca aqui, tem esse vermelho e o branco ali, dá pra ver? Aham. Sim. Então, esse aqui foi o troncão da cena da Natália. Então, pra montar esse tronco aqui, tipo, Castelo Rá-Tim-Bum, foi tipo uma semana. Nossa. E aí de produção do filme mesmo 3 dias. 3 dias de filmagem. 3 dias de filmagem. Sendo que o primeiro você ficou Loucura. louca, e no segundo e no terceiro... O primeiro foi uma catástrofe, foi um horror. Foi literalmente uma merda. Tipo, material. Só a única coisa que serviu do material foi a cena da Natália, da defumação, que essa cena eu tinha muito claro, então eu soube dirigir ela muito, muito precisamente mesmo. E da Sara. O resto foi tudo outro dia. É. O resto foi de improviso mesmo e vamos refazer no último dia. Genial. Mas é que não é um filme que daria para você pensar e ele ser exatamente igual, né? Não. Você precisava experimentar a linguagem mesmo. Louco. Vai entendendo, né? Entendendo Com o próprio corpo, né? Maravilha. Não falar, né, também. Maravilha. Gente, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Esse vídeo vai estar disponível, eu vou mandar para vocês também, uma cópia, obviamente. A gente vai subir eles em uma dobra na Cardume bem em breve, assim. Vai ter uma dobra aberta, né, com os debates dos filmes, algum making off. E para quem viu, deve ter dado 1 hora praticamente que está conversando aqui, que eu achei ótimo. Assim, eu queria deixar a gente aqui, eu acho que a gente passa o resto da noite. A gente compra mais um vinho ali e fica falando aqui até madrugada. Mas o pessoal que estiver assistindo, que gostou, assim, o filme está na plataforma, é incrível, né? Quem está até agora no final, imagina o tanto que a gente já não gostou do filme, mas é imperdível mesmo. E é isso, muito obrigado a todo mundo, parabéns, Estela, mais uma vez. Obrigada, parabéns, Estela, obrigada pelo convite, prazer imenso. Obrigada. Eu vou conhecer o filme da Tuca também, que é maravilhoso, um olhar muito lindo, muito delicado. Pois é, Tuca, manda o filme pra Cardume. Vou mandar. Ei. Por favor. Ai, quero conhecer também. Por favor. Hoje na sessão não teve como fazer os comentários do pessoal que está visualizando, porque o vídeo não está ao vivo, mas nos próximos vídeos, os que tiverem, né, a transmissão ao vivo, a gente vai ter lá um botãozinho para o pessoal mandar as perguntas e vamos ter pergunta de gente de fora também, que eu acho que é legal quem estiver vendo, quem estiver assistindo. Não, isso é legal de falar também para quem assistiu a entrevista. Lá dentro da plataforma, embaixo assim do filme, tem como fazer comentários. Então façam comentários. Assistiu Profanação? Faça os comentários que a Estela vai receber, a gente vai receber e vai gerando essa divulgação do filme também. Isso aí. Massa. Um beijão. Beijão pra Muito vocês. Obrigada, Beijo. gente. Beijo, Obrigado. gente. Beijo, Até até mais. Prazer. Beijo. Stay home. Tchau, tchau.